O começo depois do fim. Capítulo 466. Limite do horizonte. Ponto de vista. Arthur Levin. Apesar de não ter olhos visíveis, o rosto nodoso do ser dourado e brilhante olhou para mim, até os meus ossos. Minha própria mente parecia vazia, desprovida de intenção ou pensamento consciente. Eu podia sentir os fios dourados percorrendo minha mente e minhas memórias, meu passado, presente e futuro. A sensação me aterrorizou em um nível existencial. Quem é você? Minha voz era oca e suave, a ressonância do barítono engolida pelo vazio e pela minha própria dúvida. Você já disse isso? Os fios pulsavam e vibravam enquanto a entidade falava. Eu sou o destino. Ou um aspecto do destino. A boca. Enquanto eu lutava para encontrar algo mais para dizer, procurei desesperadamente a vasta extensão de vazio etérico que nos cercava. A única característica concreta do vasto vazio negro púrpura era o portal. Eu me perguntei o que aconteceria se eu tentasse fugir de volta. Não, é por isso que estamos aqui, lembrei a mim mesma, tentando forçar mentalmente meu caminho através do medo incomum que estava roubando meus sentidos. O que foi isso lá atrás? A Neu? As Shadowclaves e outras tribos? Por que a charada? Os fios dourados se desenrolaram, estremeceram no ar e se enrolaram de volta na forma humanoide à nossa esquerda, colocando-nos entre o destino e o portal. Sylvie e Regis giraram em torno de mim para manter nós três enfrentando o destino. Escolhi uma figura de suas memórias que achei que iria deixá-la à vontade para tornar esta conversa mais confortável mais uma vez. Os fios vibraram. Uma sugestão disso veio através da voz ressonante e desumana do aspecto do destino. Você carrega consigo muitas centenas de horas de lembranças daquele chamado Aneu, dando à aparência uma grande importância. Algo parecido com uma risada estremeceu através da forma, enviando ondulações ao longo das centenas de fios dourados que se estendiam para fora dela. Talvez não fosse conforto que você precisava para introduzi-lo nesta conversa, mas confusão. Olhei para Sylvie, que encontrou meu olhar com uma sobrancelha levantada. Isso não é exatamente o que eu esperava. Regis inclinou a cabeça, perplexo. Eu também não. Suas expectativas só poderiam ser mal formadas, respondeu a figura, como se pudesse ouvir nossos pensamentos. Você sabe tão pouco, mas seu instinto o levou à beira de uma maior compreensão. Até o limite do horizonte. Seu crescimento, seu poder, seus muitos sucessos e fracassos, prepararam você para uma coisa, e apenas uma coisa, para exercer o aspecto do éter conhecido como destino. Eu perguntei em voz alta, um arrepio percorrendo minha espinha. Não. A palavra pairou no ar, parecendo ressoar em cada corda que compunha a forma física da entidade. Mas o seu mal-entendido é muito humano. Antes que eu pudesse responder, cores se espalharam pelo vazio, girando e se fundindo para formar um céu azul nublado, um campo verdejante e uma extensão de oceano ondulante, cada onda coberta de branco, brilhando como muitos diamantes em um sol amarelo. No momento em que meu foco voltou ao aspecto do destino, ele havia novamente se envolvido no bigino de pele azul e olhos rosados, Aneu. Dei um passo experimental. O chão sob meus pés parecia sólido. Curvando-me, passei a palma da mão sobre as folhas de grama, sentindo cada uma delas dobrar e voltar ao lugar. Algo na cena era familiar. Onde estamos? Depende de quando você estiver, respondeu Aneu. Ele se aproximou da beira de um penhasco alto que se erguia verticalmente de uma ampla praia abaixo. As sombras surgiram repentinamente pela paisagem e os edifícios começaram a surgir na areia. Figuras escuras moviam-se pela praia como milhares de formigas. Os espectros foram os primeiros a construir aqui. Há muito, muito tempo atrás, uma grande cidade cresceu diante de nós, viva com pequenas figuras escuras que apareciam e desapareciam rápido demais para serem identificadas. A cidade engoliu o litoral e a falésia, estendendo-se até onde a vista alcançava em todas as direções. Depois apareceram outras figuras. Sombras brancas, depois azuis, depois vermelhas e marrons, todas desceram sobre a cidade.
Embora a cena distante carecesse de detalhes, era óbvio que uma terrível batalha estava se desenrolando. Ambos os lados sofreram muito e, quando tudo terminou, a paisagem já havia retornado ao estado anterior. Nada restou da cidade. Lembrei-me do que Quezes me contou sobre o antigo ramo dos Azuras chamado de Espectros. Acabamos de ver todos os outros Azuras se unindo contra os espectros guerreiros, não foi? Eu disse, principalmente falando comigo mesmo. Logo, figuras brancas fervilhavam na praia e, assim como as figuras escuras que representavam os espectros haviam feito antes deles, começaram a construir uma grande cidade. Só que, antes que a cidade estivesse completa, todos os borrões brancos desapareceram. Fazia testa para a cidade fantasma ser construída por vários longos momentos. Quando eu estava prestes a me virar para Neu e perguntar o que havia acontecido, a terra se abriu e engoliu a cidade inteira. Quando os dragões levaram Epiotos deste mundo, eles apagaram todos os sinais de sua civilização da terra para que as pessoas futuras não soubessem nada sobre eles. Neu olhou tristemente para a praia vazia. A construção e queda das duas cidades deixaram a paisagem acidentada e a face da falésia parcialmente escavada. Está sempre aqui. Este lugar apela a todas as civilizações que crescem a partir do solo desta terra. O que você faz? Fiquei em silêncio enquanto um novo povo se espalhava pela praia. Seu progresso foi mais lento que o dos fantasmas ou dos dragões. Começando com pequenas cabanas, eles transformaram sua aldeia em uma cidade e depois em uma pequena cidade encostada na face do penhasco. A terra ao nosso redor foi cultivada e transformada em solo marrom onde as plantações eram cultivadas. Grossas nuvens de fumaça começaram a sair das chaminés de alguns edifícios, que agora eram feitos de tijolos em vez de barro ou madeira. As docas estendiam-se para o oceano e surgiram pequenos navios à vela. O progresso deles pareceu parar por algum tempo, e então borrões brancos choveram fogo branco e a cidade foi apagada em um piscar de olhos. Meu primeiro pensamento foi nos Djinn, mas eu tinha visto uma cidade de Djinn. Isso não parecia o mesmo. Mas, como antes, as formas brancas eram os dragões. Uma ideia assustadora escureceu minha mente e me virei para Neu para confirmação. Seus olhos rosados permaneceram na praia. Não muito tempo depois, outro grupo de pessoas apareceu. Como antes, eles construíram lentamente a terra, superando a civilização anterior à medida que estruturas imponentes se tornaram a espinha dorsal de uma cidade murada que se espalhava pela costa em cada direção. Então, as formas brancas borradas voltaram e os prédios desmoronaram. Quando os dragões partiram, todos os sinais da cidade estavam desfeitos. Sylvie soltou um gemido baixo e de dor, sem piscar enquanto observava a destruição sombria se desenrolar diante de nós. Este é um pequeno canto de um pequeno continente deste mundo, durante uma estreita janela de tempo, disse a Neu, sua voz estranhamente vazia de emoção. Você precisa ver isso para entender. Somente quando você entender você será capaz de ver. O tempo continuou a passar como uma inundação, e várias outras cidades cresceram e foram destruídas, cada uma representando uma civilização, um povo inteiramente novo. Então cresceu uma cidade que reconheci. Conteúdo patrocinado a cidade dos Djinn. Aquele que vi no julgamento. Zoroa. Estávamos perto do mirante que dava para a cidade, ao lado da pequena cachoeira. A era pacífica dos Djinn parecia durar mais do que as outras civilizações, mas eu sabia o que estava por vir. Quando isso aconteceu, desviei o olhar. Eu já tinha visto o fim de Zoroa. Eu não precisava experimentar isso novamente. Quando olhei para cima, a cidade dos Djinn havia desaparecido. Não sobrou nenhum pedaço ou partícula, nenhuma parede ou fundação em ruínas. Nada. Eu vi, mas não entendo, eu disse finalmente. Eu sei, disse a Neu. Logo, as pessoas estavam de volta. Desta vez, porém, consegui distinguir alguns deles. Eles estavam construindo no topo do penhasco, que foi desgastado ao longo do tempo para criar uma inclinação maior.
Em vez de um trecho plano de costa oceânica, grandes partes da ampla praia foram destruídas pela destruição anterior, criando uma baía familiar. Oh, isso é uma merda, Regis exclamou quando ele percebeu. É onde Etistin está agora. A cena se dissolveu, o chão se dissolveu sob meus pés, o céu se desfez em finos farrapos coloridos. Estávamos mais uma vez flutuando dentro do reino etérico ao lado do portal. A Neu se foi, e em seu lugar o aspecto do destino retornou, seu corpo de seda brilhante lançando luz sobre mim e meus companheiros. Isso foi real. Sylvie perguntou sem fôlego, incapaz de esconder seu pânico e desgosto crescentes de nossa conexão. A luz ao redor do aspecto do destino diminuiu. Sim. Todas aquelas civilizações, tive que engolir, umedecendo minha garganta seca e inchada. Os dragões destruíram cada um. Sim. Isso não pode ser, disse Sylvie, balançando a cabeça e se virando. Eu não precisava ver seu rosto para sentir as lágrimas escorrendo de seus olhos. Descansei minha mão em suas costas na tentativa de confortá-la. Que percepção devo tirar disso? Que os dragões não só exterminaram os Djinn, mas também muitas outras civilizações antes deles. Como isso me ajuda a entender o destino? O aspecto se desfez novamente, apenas para se reformar bem na minha frente. É a base sobre a qual você deve construir sua nova compreensão do éter. Como podemos acreditar em você? Como podemos acreditar em alguma coisa neste lugar? As palavras de Sylvie saíram duras e acusatórias. Estamos na pedra angular. Você poderia ser apenas uma invenção. Tudo que vimos, até esta conversa, até você, pode ser tudo uma fantasia. Sylvie, eu disse, meu tom consolador. Através da nossa ligação mental, eu a atraí para mim. Embora ela não se movesse fisicamente, sua vontade repousava contra a minha. Um arrepio percorreu-a e sua respiração ficou mais fácil. O aspecto do destino ficou imóvel no vazio. É incorreto afirmar que estamos no artefato que você chama de pedra angular. Enquanto a entidade falava, enfiei os dedos no externo, subitamente consciente da horrível sensação de coceira que vinha do meu âmago. Eu não estava de volta ao meu corpo físico, ainda conseguia sentir a distância entre ele e eu, mas, ao mesmo tempo, quase conseguia sentir minha respiração entrando e saindo uniformemente de meus pulmões, meu peito se expandindo e contraindo. Quando me concentrei, pude até ouvir Sylvie ao meu lado, sua respiração mais rápida, mais nítida, como alguém prestes a ser acordado por um pesadelo. Estávamos mais próximos de nós mesmos, mas não totalmente em um lugar ou outro. Isso é verdade, Arthur Grey. Você não está totalmente na pedra angular ou no mundo real. Sua mente está aqui, comigo, nesta prisão. A luz dourada tremulou com o que meu cérebro posterior traduziu como raiva. Vocês três podem acreditar nisso simplesmente escolhendo fazê-lo. O destino está dentro e fora da pedra angular, assim como você. Uma prisão. Eu perguntei, sem compreender totalmente o que significava o aspecto do destino. Os braços de fios dourados ergueram-se para os lados da figura, um gesto que parecia abranger todo o reino etérico. O mundo além, o plano do fogo e da terra, da água e do ar, não foi autorizado a crescer em seu curso natural. Este lugar, este reino do éter, como vocês pensam nele, é um sintoma de que o mundo está sendo reprimido, constringido. Não é natural, sua formação é como um cisto no mundo desperto. Sylvie recuou alguns passos. Sua pele estava pálida e ela mexia nas mangas do vestido preto de escamas. A destruição de todas essas civilizações. As palavras do avô dela voltaram subitamente à minha mente. Tudo o que fiz foi para manter este mundo vivo, e seria sensato que você colocasse isso firmemente na vanguarda de quaisquer outras suposições que fizer sobre mim. Mas havia mais do que isso. Quezés falou sobre equilíbrio e sobre Azuras lutando e destruindo o mundo. Não pude deixar de pensar que, talvez, ele quisesse dizer algo diferente de destruição física. Considerei tudo o que sabia sobre o éter.
Ele abrigava uma espécie de consciência, exigindo que os dragões trabalhassem junto com ele, persuadindo-o a assumir a forma que desejavam. Ao absorver e purificar o éter através do meu próprio núcleo de éter, mudei meu relacionamento com ele, permitindo-me manipulá-lo diretamente em vez de lutar apenas para influenciar a forma como os dragões faziam. O éter poderia mudar o tempo, o espaço e a energia vital da própria vida, sendo poderoso o suficiente até para conectar ou separar a essência espiritual de seu corpo de carne e osso. Embora a primeira pergunta em minha mente fosse por que os dragões e Quezés iriam querer suprimir o avanço do mundo, não foi essa a pergunta que fiz. O que é éter, realmente? O que é o destino? Éter é tudo antes da vida e depois da morte, disse o aspecto. Enquanto falava, os fios dourados se enrolaram e a figura parecida com uma boneca cresceu. Éter é espaço e vazio. É um tempo infinito e ilimitado. É a própria essência da magia neste mundo. Os fios estavam enrolados em nós agora, como se estivéssemos no centro de um novelo de fio de algodão. Imagens tocavam na corda com nós. Eu me vi caindo. Só que a imagem que brincava de luz no interior da esfera de fio dourado não estava focada em mim, mas sim no homem ao meu lado. Caímos, e então, paramos. Minha queda foi interrompida pouco antes da colisão com o chão duro, mas o bandido não teve tanta sorte. A cena pareceu congelar. Enquanto eu estava inconsciente, as últimas batidas fracas do coração do bandido bombearam sangue de centenas de ferimentos para o solo, e a pequena quantidade de mana que estava presa em seu corpo foi liberada na atmosfera. Então, outra coisa foi lançada também. Algumas pequenas partículas de éter, como faíscas de ametista, subiram de seu corpo e foram absorvidas pela fina névoa do éter atmosférico que brilhou e ganhou vida na imagem. Ao lado e um pouco dentro da imagem da morte do bandido, outra imagem também tocava. Este me mostrou caindo de uma árvore, minha mão envolta em uma lâmina de vento. Um golpe rápido na artéria carótida de um traficante de escravos, seguido de uma morte rápida. Novamente, a liberação de sangue, mana e, finalmente, algumas pequenas partículas de éter. Conteúdo patrocinado. Outras imagens foram reproduzidas ao lado destas. Cada um mostrava uma cena diferente, mas eram todas iguais. Cenas de morte. E acompanhando cada morte, uma liberação de partículas etéricas. Entre as cenas, me concentrei em uma em particular. Não, eu disse, ou pelo menos pensei que sim. Eu não conseguia ouvir minha própria voz por causa da pulsação em meus ouvidos. Eu não queria ver, mas não conseguia desviar o olhar. Na imagem, o corpo de meu pai jazia quebrado em meio à carnificina da batalha. Achei que ele já tinha desaparecido, mas a mana ainda estava grudada nele. Seus lábios estavam se movendo, só um pouco. Eu não conseguia desviar o olhar daquela imagem horrível. Alice. Eli. Parte. O movimento lento e silencioso de seus lábios soletrava nossos nomes. Eu te amo. Eu te amo. Seus lábios ficaram imóveis e a força constritiva de seu núcleo foi liberada. Mana purificada subiu dele como vapor em uma manhã fria de inverno. E então, o éter. Fechei os olhos. É o bastante. Eu entendo. Quando abri os olhos novamente, o aspecto do destino havia retornado à coleção humanoide de fios dourados bem enrolados. Sylvie entrelaçou os dedos nos meus e agarrou minha mão com força. Eu podia senti-la assumindo parte do peso emocional que a cena depositou sobre meus ombros. Do meu outro lado, Regis balançou a cabeça, fazendo as chamas de sua crina ondularem como uma bandeira. Então éter é o que, exatamente? Pessoas mortas. Os fios dourados pulsavam como uma luz furiosa. Éter é a energia mágica concentrada deixada por um ser vivo quando ele falece, e isso carrega algum sentido da intenção deles, acrescentei, as peças se encaixando em minha mente. A Éter está consciente e pode ser influenciado porque já esteve vivo. Lágrimas brilharam nos olhos do meu vínculo. É por isso que ele se lembra das formas que assumiu antes. Civilizações inteiras dos mortos.
Outros além dos de Jin devem ter alcançado um estágio onde poderiam utilizar o éter. As formas mágicas são eco de sua consciência coletiva ligada à magia viva. O aspecto do destino tremeu e todo o reino etérico pareceu se fechar ao nosso redor. O cisto que é este reino deve estourar para que o mundo volte ao seu curso correto, disse o aspecto. O mundo sofre sem éter, e o éter sofre sem mundo. Imaginei as almas de todos aqueles que passaram neste mundo condensadas no reino etérico e não pude deixar de me perguntar se algum pedaço de meu pai também estaria lá. Não apenas meu pai, mas Adam, Sylvia, Renia, os Heralits e os Gliders, Feirit, Cynthia, havia muitos mortos para nomear. Eles estavam sofrendo, presos nesta prisão antinatural. Ela disse que o reino etérico foi como as coisas terminaram. Sylvie disse, sacudindo-se um pouco e libertando a mão da minha visão. Nas relictombes seus olhos se estreitaram enquanto ela considerava o aspecto do destino. Como, exatamente, o mundo está sendo reprimido? A cabeça sem rosto virou-se para olhar para Sylvie. Em vez de palavras, imagens passaram pelas nossas mentes coletivas. Campos de mortos, o seu éter erguendo-se como fantasmas violetas acima deles. A silhueta de um dragão abrindo um buraco na estrutura do mundo. Um lugar entre lugares sugando partículas de energia de ametista como uma esponja. Ondas de foco saindo de uma fenda no céu e reverberando pela superfície do mundo. As imagens desapareceram e o aspecto do destino continuou. Um punho em escala está fechado em todo o mundo. Somente quando seu controle for quebrado é que as paredes falsas que corrompem a ordem natural serão derrubadas. Meu estômago afundou. Não consegui identificar exatamente a sensação, mas algo no tom do ser me deixou desconfortável. O que acontece quando essas paredes falsas caem? A existência continua. Os mundos giram. O tempo avança como deveria a cada palavra dita, os fios dourados tremeluziam como uma luz pálida. Entropia, pensou Sylvie, a palavra ressoando ameaçadoramente dentro de mim. A ordem natural é seguir a flecha do tempo. Exatamente como ela disse. O espaço etérico ao nosso redor endureceu, assumindo bordas definidas, depois cor e, finalmente, textura, uma cena do mundo real novamente sangrando ao nosso redor. A cena azul e dourada brilhante e imóvel era como estar dentro de um vitral. Mas quando me virei para olhar em volta, as arestas duras desapareceram, apenas areia ao vento. Estávamos parados no deserto. Um vento forte soprava do leste, jogando areia em nossos rostos. A figura dos fios tecidos foi mais uma vez a Neu. Ele acenou com a mão e o vento diminuiu. A areia caiu como neve fina de volta ao chão do deserto. Ao longe, pude ver a pedra alta que marcava a direção do refúgio oculto dos Dijin. A Neu cruzou os braços, enfiando as mãos na manga oposta como um velho monge. Seus olhos se fecharam e ele virou o rosto em direção ao sol. Canalize a runa que você chama de Passo de Deus. Eu hesitei. Em vez de seguir as instruções de Aneu, abaixei-me e passei os dedos pela areia. Este é um mundo real. Não. Aneu não olhou para mim, mas manteve sua postura meditativa. Ainda estamos no meio. O que você fizer agora não terá nenhum efeito fora da pedra angular, mas me permitirá mostrar-lhe a resposta à sua pergunta. Tenha cuidado, Arthur, pensou Sylvie. Ficando em pé novamente e tirando a areia da minha pele, respirei fundo. Com um pé no mundo real e outro na pedra angular, foi fácil canalizar o éter para a runa divina. Os caminhos etéreos, linhas brilhantes de luz violeta, conectavam cada ponto do espaço a todos os outros pontos. Exceto que os caminhos não eram retos como sempre foram antes. Os pontos individuais que marcavam possíveis destinos para o passo de Deus incharam, como se algo os estivesse empurrando do outro lado, e os caminhos conectivos se curvaram e deformaram. A Neula abriu os olhos novamente. As íris rosa claro estavam tingidas com partículas de ametista à luz do sol. Eu trouxe você para um futuro onde você já derrotou seus inimigos, Arthur Grey. A intenção que restringe este mundo foi liberada, mas você ainda é necessário. Vou te ensinar como perfurar o ferimento.
Sylvie mudou de posição nervosamente na areia ao meu lado. Regis olhou para Neu com cautela. Em vez de entrar nos caminhos etéricos, agarrei-me a um, da mesma forma que fiz com os fios dourados que representam o destino. Bom, disse a Neu. Agora, visualize em sua mente como cada caminho está interconectado em um loop contínuo, como o fio da cama de um gato, entrando e saindo de cada ponto do espaço. Fortaleça a runa que você chama de Requiem de Aroa e arranque a corda mantendo o foco em Gold Step, dividi a saída do meu éter e canalizei um fluxo para o Requiem de Aroa. Ao longe, pude sentir o fantasma das runas aquecendo minhas costas. Partículas roxas brilhantes de éter desceram pelos meus braços e enxamearam sobre minhas mãos. Fixando o meu controle no caminho, eu levantei. Conteúdo patrocinado. Meus braços incharam. O éter os inundou instintivamente e eu puxei com ainda mais força. Comecei a tremer, mas o caminho permaneceu seguro, nem mesmo curvando-se sob a minha força. Este não é um teste de força física bruta, mas de percepção, explicou a Neu pacientemente. Sua compreensão desta runa é incompleta e sua compreensão do caminho de Aevon é limitada. Mas você está entrelaçado com alguém que está melhor alinhado. Compartilhe esse fardo. Relaxando sem liberar o caminho, olhei para Sylvie. Ela encontrou meu olhar com um aceno sério, depois se dissolveu no duende prateado, que penetrou em meu âmago. Abram suas mentes um para o outro, continuou a Neu assim que nos unimos. A visão do dragão está impressa em seu espírito, não aprendida. Ela deve se abrir completamente para você para que você tenha sucesso. Senti Sylvie tentando desnudar sua mente, abandonando as barreiras que nós dois erguemos ao longo dos anos para proteger um ao outro e a nós mesmos, mas não foi fácil. Insight requer risco. O crescimento requer dor, pensou ela, e depois repetiu novamente. Eu sou feito de você e você é feito de mim. Eu posso dobrar a flecha do caminho do tempo, então você também pode. Lentamente, senti a compreensão de Sylvie penetrar em mim, uma faísca brilhante de cada vez. A imagem repentina de seu corpo se dissolvendo em partículas douradas e lilazes cortou o meu foco. Sylvie, você está bem? Estou, ela pensou, sua voz elevando-se de uma fuga de meditação feroz. Eu posso sentir isso, você não pode? A atração do Insight. Passei pelo próprio tempo e o tempo me marcou. Não tenho certeza se entendi o que isso significava antes. Mas agora, lentamente, nossas mentes se fundiram, tornando-se uma só. Naquele momento, o caminho etérico distorcido em minhas mãos se moveu, e quando um se moveu, todos o fizeram. 1000 cordas caídas se apertaram e toda a rede de pontos e caminhos conectivos se flexionou. Eu não estava totalmente ciente de qualquer entendimento que Sylvie estava compartilhando comigo que permitia que isso acontecesse, mas a Neu estava certo. Um por um, os pontos começaram a se abrir. Éter transbordou. Continuei puxando, abrindo cada vez mais a abertura até a estrutura da realidade cedeu. Agarrei Regis, que se dissolveu e se abrigou em meu âmago com Sylvie como uma erupção de força etérica, como nada que eu já tinha visto ou poderia ter imaginado rolando pelo deserto. A areia se ergueu no ar enquanto a atmosfera fervia, as fundações do continente se despedaçando bem abaixo de mim, incapaz de resistir à força. De alguma forma, eu não fui destruído, mas em vez disso flutuei do chão e no ar enquanto a onda passava incessantemente por mim. Tudo o que pude fazer foi assistir, de uma posição cada vez mais elevada, enquanto a explosão limpava o deserto e destruía o mundo até o seu âmago. A onda violeta limpou Sapno em seguida, depois arrasou as grandes montanhas. Logo, toda Dikaten desapareceu, perdida sob o oceano violeta. Eu flutuei livre da erupção, para cima e para cima, observando o éter engolir os oceanos e depois a lácrea antes de derramar-se livremente no vazio do espaço além. Movimento da ordem para a desordem, da forma para a ausência de forma. A dissolução da estrutura. Entropia. A voz projetada mentalmente de Sylvie era vazia.
A progressão natural de todas as coisas. A Neu se foi, mas a forma tecida do aspecto do destino flutuou comigo. Isso é liberdade. Esta é a ausência de restrição. É aqui que o seu caminho leva, Arthur Gray. Você é a chave. Virei-me para a figura parecida com uma boneca, meus movimentos lentos, minha expressão assombrada. Todos aqueles momentos em que você me cutucou, certificando-se de que as coisas acabassem bem. Foi para isso que tudo aconteceu, o que você está tentando realizar. Arthur, destruidor de seu mundo ou guardião do universo, pensou Regis sombriamente. Fale sobre perspectiva. O aspecto do rosto inexpressivo do destino me olhou sem emoção. O vento não quer derrubar a árvore. As ondas do mar não conspiram para desgastar a face do penhasco. O estado atual da realidade é contrário à progressão natural deste mundo. No momento em que seu espírito entrou em seu corpo, você se tornou o instrumento através do qual isso seria corrigido. Acenei fracamente para o planeta demolido, ainda cercado pela onda de éter em constante expansão. Mas isso... Como isso é melhor do que o que Quezés ou Agrona fizeram? Levantei as mãos, quase dominado pelo desespero. E por baixo disso, uma raiva crescente. Não. Não, este não é o futuro. Eu nego. Eu recuso. Claro, disse o aspecto do destino, a fraca luz dourada tremeluzindo ao longo dos fios que prendiam sua forma. Agora. Mas este é o único caminho a seguir. E você perceberá isso com o tempo. Não há limite para o número de vezes que podemos ter essa conversa. Eventualmente, você viverá a sequência perfeita de eventos que lhe permitirá ver a verdade. Fiquei boquiaberto com a forma de boneca. Se eu nunca sair da pedra angular, não poderei destruir o mundo. Minha expressão endureceu em um olhar feroz. Se necessário, ficarei aqui para sempre. A dimensão de bolso que me segura acabará por entrar em colapso, e meu corpo irá decair e morrer, ou a Agrona irá me encontrar e me matar. As possibilidades são infinitas. O brilho brilhou no rosto inexpressivo da figura e não pude deixar de pensar que ela estava sorrindo para mim. Mas todas as eventualidades levam à quebra da barreira e à liberação do éter de volta ao reino físico. E em todas as versões, você é a lança que rompe o cisto. Não pode saber disso, pensou Sylvie. Espaço, tempo, vida. Juntos, esses aspectos do éter produzem o destino. E o destino é o ato de saber, de se alinhar, respondeu o aspecto. Se eu sei, é apenas porque não há outra maneira de o mundo existir. Regis zombou, o barulho percorrendo-me como um arrepio nas costas. Que besteira! Isso é uma besteira total. Talvez os pedaços que se coagularam no destino estivessem vivos, mas essa boca, esse aspecto do destino, não entende os vivos, acrescentou Regis. Ele vê através do tempo e do espaço da mesma forma que olhamos para uma sala, disse Sylvie, continuando com o pensamento de Regis. Quantos milhões, bilhões, talvez, de vidas vividas e terminadas se unirão para formar o destino? Pode ser capaz de ver o futuro e o retrocesso no tempo para estudar causa e efeito, mas não entende a motivação e não consegue valorizar o indivíduo. Para algo que sofreu tantas mortes, tantas perdas, nós, todo o nosso mundo, somos pequenos demais. Conteúdo patrocinado. Duende prateado libertou-se do meu peito antes de se manifestar ao meu lado. Destruir toda a vida deste mundo é uma parte necessária para fazer tudo voltar ao normal. Não, não é necessário. É natural. É inevitável. Não é importante. Você viu todos os futuros, todos os resultados possíveis. Regis perguntou, sua projeção mental voltada diretamente para o aspecto do destino. O destino é todo o futuro, todo o resultado possível, respondeu calmamente. Abaixo de nós, o mundo havia desaparecido. Qualquer conexão que ligasse de Catem a Epiotus desapareceu. A sopa etérica escondeu as estrelas distantes, o sol e a lua, tornando o céu indistinguível do reino etéreo. Mas você não é infalível, eu disse, minha voz suave, minha atenção voltada para dentro enquanto eu lutava por algum contraponto.
Independentemente do que eu disse, não tinha a intenção de ficar trancado para sempre dentro da pedra angular. Você não pode ver tudo, tudo bem, talvez você possa, mas você não pode entender tudo o que vê. Quando cheguei, você confundiu as memórias armazenadas dentro daquele cristal com as minhas palavras vieram mais rápidas enquanto eu continuava falando. Você pensou que esse Aneu, algum Jin antigo que morreu muito antes de eu reencarnar neste mundo, era de alguma forma meu amigo, embora eu nunca tivesse visto ou ouvido falar dele. O brilho tremeluzia esporadicamente para cima e para baixo no corpo enrolado. Mas a infalibilidade não é um componente necessário para o sucesso em alcançar um estado de equilíbrio natural. O fracasso na ação é a forma como o mundo evolui, um componente natural da decadência entrópica. Fechei os olhos e pressionei as palmas das mãos contra eles, frustrada. A conversa era irritante. Tinha que haver um caminho a seguir, mas, eu engasguei, a realização me atingindo como água gelada. Estávamos metade no reino físico e eu fui capaz de alcançar minhas runas divinas sem esforço. O éter foi liberado do meu núcleo e viajou ao longo dos canais que eu havia forjado nos poços de lava das Relictombs até minhas costas, imbuindo a runa ali. Minha mente ganhou vida, meu foco se dividindo em várias direções fragmentadas ao mesmo tempo. Gâmbito do Rei. A fadiga surda e a confusão mental que experimentei anteriormente desapareceram. Eu estava perto o suficiente do meu corpo para utilizar a runa divina normalmente. Imediatamente, minha mente começou a perseguir vários argumentos possíveis diferentes simultaneamente, livrando-me da raiva, da frustração e do desânimo que havia sentido e envolvendo-se no conforto frio da razão e da evidência factual. Um único fio de ouro acompanhava cada pensamento. Com cada consideração, o destino estava lá, observando a linha de pensamento se desenrolar. Não importa quantos pensamentos eu tivesse ao mesmo tempo, os fios do destino estavam entrelaçados em cada um deles. Havia uma sequência necessária para os eventos, e eu os coloquei na ordem necessária à medida que comecei a tentar resolver cada etapa. No entanto, como os caminhos etéricos que se conectam dentro e através do reino físico e do vazio etéreo, cada passo se conecta ao próximo em um loop. Eu não poderia realizar nenhum objetivo individual, como escapar da pedra angular com uma visão do destino, sem saber como realizar o que veio antes e depois. Os fios dourados funcionavam como uma bússola. Em vez de o destino examinar meus pensamentos, usei esses fios do destino para puxar quadros individuais de minha própria mente dividida para frente ou para trás no tempo, não apenas considerando as muitas possibilidades diferentes, mas pesquisando ativamente através delas, usando a capacidade da pedra angular de forjar mundos e linhas de tempo inteiros. Nos muitos holofotes diferentes da minha mente, vi dezenas, até mesmo centenas de possíveis conversas com o destino se desenrolarem, ocorrendo cada uma simultaneamente em sua totalidade. Eu manifestei mentalmente tantas batalhas contra a Grona e Kazes, em busca de um plano eficaz para expulsá-los do mundo sem destruí-lo inadvertidamente. Encontrar uma solução para o problema que eles apresentavam era, por sua vez, necessário até mesmo considerar o ato de liberar a pressão do reino etérico e colocar nosso mundo de volta em sua trajetória adequada de crescimento, porque qualquer tentativa de fazê-lo dependia inteiramente dos resultados dos dois primeiros eventos. Apesar dos meus melhores esforços para explorar soluções potenciais para a libertação do éter, os resultados de qualquer sequência específica de causa e efeito foram dramaticamente alterados pela forma como resolvia situações anteriores, criando um ciclo cíclico de destruição sem fim no qual até o Gâmbito do Rei lutou para encontrar significado. Não houve sensação de passagem do tempo, apenas o desdobramento de tantas possibilidades. Foi apenas com um toque de um dedo em meu rosto que voltei a ter algum sentido de mim mesmo, separado da sequência sempre em expansão e ramificação de minhas muitas linhas dispares de pensamento. Sylvie estava pairando no vazio à minha frente. Ela olhou para sua mão, que estava manchada de sangue. Lambi os lábios e senti gosto de sal e ferro.
Arthur, seu nariz, Sylvie disse um momento depois. Tentei focar o eterno nariz sangrando. Meu núcleo não respondeu. Dezenas de ramos separados de pensamento colidiram uns com os outros, cada colisão provocando uma pontada de dor no meu crânio. Foi uma luta reunir foco suficiente para olhar para dentro. Meu núcleo estava vazio, o resto do meu éter queimando como combustível para minhas runas divinas, todas brilhando quentes e douradas em minhas costas. Meus olhos tremularam e me senti cedendo. Um braço forte me envolveu, me mantendo no lugar, apesar de flutuarmos livremente no vazio. Ei, chefe, você precisa absorver um pouco desse éter. Regis me encorajou, sua mente brilhante e desperta enviando brasas quentes de dor pela base do meu crânio. Ele não pode, o medo de Sylvie causou tremores na minha espinha. É o seu verdadeiro núcleo que está vazio. Seus pensamentos iam e vinham. Eu não conseguia processá-los, não conseguia controlar quais pensamentos eram meus ou deles. O gâmbito do rei ainda estava ativo. Meu cérebro parecia ter sido cortado em 100 pedaços, como aquelas antigas exibições científicas na Terra que eram apenas fatias finas de uma pessoa, cada camada prensada em vidro e exposta para o mundo ver. O mundo não podia ver meu cérebro. Mas os fios do destino poderiam. O destino esteve comigo, enredado em cada curso considerado, em cada sequência de eventos teorizada. Aqueles fios dourados foram enrolados em cada pensamento ramificado que eu tive. Os fios dourados não eram a bússola, pensei com o último vestígio de bom senso que tinha. Eu era a bússola. A escuridão me tomou, engolindo minha mente e meus pensamentos, e até mesmo os emaranhados fios dourados. Através das pálpebras fechadas dos meus olhos, dentro do vasto vazio negro, um pequeno ponto de luz apareceu ao longe. A luz ficou mais próxima, mais brilhante e depois se transformou em um borrão brilhante, forçando-me a fechar os olhos. Sons indiscerníveis assaltaram meus ouvidos. Quando tentei falar, as palavras saíram como um grito.